Muito bom dia para você que acordou agora, você que vai para trabalhar, você que está saindo para o trabalho agora. Muito bom dia para você, meus queridos e amados irmãos. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos vocês. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e pedindo vocês uma ajuda, né? Ajuda essa que é inscrever-se no meu canal, Josenias Vídeos e Filmagens. Vai aparecer o nomezinho lá, TV Nordeste Ceará, né? Justamente não vai aparecer Josenias Vídeos e Filmagens, mas eu acredito que vai aparecer TV Nordeste Ceará, mas você clica Josenias Vídeos e Filmagens. E nós temos muitos conteúdos lá no canal, né? Onde a gente está abordando muitos assuntos do que está acontecendo hoje na igreja da atualidade. Nós estamos abordando. E no nosso canal nós temos de tudo um pouco, certo? Temos pregações, temos brincadeira com a família, temos comunhão com a família, né? Temos entrevistas, temos viagens que a gente posta. Nós temos de tudo um pouco no nosso canal. É um canal que tem muitos conteúdos bons para você assistir, né? E sempre eu estou postando também reflexões na praia ou em algum canto que eu viajo. Eu posto uma reflexão, posto uma palavra. Meus irmãos, eu nesta manhã eu estava louvando ao Senhor, o violão está até aqui, e eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesta manhã um texto em Atos dos Apóstolos, certo? Atos dos Apóstolos, aliás, é o primeiro livro de Atos, certo? Eu vou ler o 8, apenas o capítulo 1 de Atos, o versículo é o 8. Garganta não amanhece muito boa de manhã, mas vai dar certo. Eu queria que os amados irmãos prestassem bastante atenção o que a palavra diz nesta manhã para nós. Diz assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados, aqui a palavra do Senhor está dizendo algo muito importante para nós. Escute bem. Aqui o Espírito Santo, ele não tinha descido ainda na vida daqueles que realmente estavam esperando. Aqui vai falar, esse texto ele vai narrar, ele vai falar sobre a ascensão de Jesus, né? Ou seja, ele vai falar sobre a subida de Jesus para o Pai, depois de ter passado 40 dias, depois de ressuscitado, ainda passar 40 dias com os apóstolos, com os discípulos, operando sinais e maravilhas. Jesus, ele é acesso aos céus, ele sobe aos céus novamente. Agora, quando Jesus ele foi recebido em cima, depois dele te dar os mandamentos, né? Aos apóstolos que ele escolheu, ele deu os mandamentos para os apóstolos que ele escolheu, certo? E você vê que a Bíblia vai dizer que ele padeceu, né?
depois de ele ter padecido muito, né? Ele se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das concernentes ao reino de Deus, né? Olha que depois de 40 dias, ele ficou ali falando sobre o reino de Deus, as coisas, né, as maravilhas, e operando sinais também no meio do seu povo. Queridos, e o que me chamou a atenção, que Jesus ficou com eles ali. E Jesus determinou para eles que eles não se ausentassem dali de Jerusalém, ou seja, que eles aguardassem a promessa, porque se Jesus falou que o Consolador viria, com certeza, só que Jesus ele tinha que subir para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse, né? E ele disse que eles tinham que esperar a promessa do Pai, né? Que ele disse a ele, de me ouviste. Aí Jesus ele vai dizer aqui que João ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, Jesus estava dizendo, não vai demorar para que o Espírito Santo desça sobre vocês e para que vocês venham a ser batizados para prosseguir a obra que eu concluí aqui. Ou seja, o Espírito Santo vem e vai dar continuidade à obra agora. E o Espírito Santo vem sobre a vida de vocês, para que vocês venham ter mais autoridade, para que o Espírito Santo venha conduzir vocês em toda a verdade, para que através do Espírito Santo vocês possam ganhar outras almas, para que através do Espírito Santo vocês possam também fazer prodígios, né? Para que vocês possam também fazer milagres através do Espírito Santo, para que as pessoas venham crer, né? É como se Jesus estava dizendo, o Espírito Santo é que vai conduzir vocês. E o que me chama a atenção, algo muito importante dessa palavra, é o seguinte, que alguém vai perguntar para Jesus, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? O Senhor vai restaurar o reino a Israel nesse tempo? Só que Jesus vai dizer que a ninguém pertence, né? Saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Ou seja, só quem saberia era o Pai. E mais a ninguém poderia pertencer isso. Isso pertenceria a Deus. Tem coisas que pertencem a Deus. Existem coisas, como o dia da morte. O dia da morte pertence a Deus. Ninguém sabe se é hoje, é amanhã, daqui a pouco, ou é daqui a um ano, daqui a 10, ninguém sabe. Isso é algo que pertence a Deus. Infelizmente, o homem quer saber. Duas coisas que eu vejo que pertencem a Deus. É o dia de descermos à sepultura e também o dia da volta de Jesus. São coisas que Jesus não falou. Tipo, eu vou vir amanhã. E quando eu falo vou vir amanhã, é como se Jesus está dizendo, é como se se Deus fosse falar, eu vou vir amanhã, todo mundo se prepararia. Então, tanto faz ele vir no arrebatamento como mandar a morte para ceifar a vida de alguém. Então, ele está vindo. Isso é algo que Deus, ele ocultou. Você vai ver que Jesus vai dizer, se você soubesse que hora o ladrão viria, né, para minar, ou seja, roubar, levar tudo da sua casa, se você só tiver certeza que hora ele viria, então você se prepararia, você nem dormiria, você preparava uma arma, preparava ali, ficava equipado esperando o camarada atacar, para você também atacar. Só que você está dormindo na hora em que o ladrão vem e você não vai saber.
Então, Jesus, ele fez essa comparação, que ele viria como um ladrão, que chega na hora que você não está esperando. Então, ele não disse a data, nem a hora, nem o minuto, nem o milésimo, nem o segundo, nem o milésimo. Mas ele disse uma coisa. Ele disse uma coisa. Que ele deixaria os sinais, né? Agora que já é outra coisa. Mas o que me chama a atenção é que esse texto que eu li, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, para que é o Espírito Santo na vida de um cristão? Será que é só para falar línguas, para marchar, para pular, plantar bananeira, fazer aviãozinho? Isso não é poder de Deus. Nunca foi poder de Deus. O que é poder de Deus? O que é ser cheio do Espírito Santo? É isso que eu quero abordar hoje. O que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida em comunhão com Deus. É ter uma vida em comunhão com seus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ela não quer aparecer. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que quando ela fala, alguma coisa acontece. Ser cheio do Espírito Santo não é gritar. Não. Não é queimar a caixa de som. Não. Ser cheio do Espírito Santo não é andar revelando 24 horas. Não. Porque quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, aí você vai ter que buscar os dons espirituais. E os dons espirituais, cada dom requer seu preço. Tem um preço para você receber o dom de revelação, o dom de visão, operações de sinais, de maravilhas, né? É complicado. Mas um dos dons principais que o ser humano tem que ter na vida é o dom do amor. O fruto do Espírito está aí na vida de um ser humano, quando ele tem o dom do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E você vai ver o fruto do Espírito lá em Gálatas, né? Mas o que eu quero abordar é que Jesus diz: serei minhas testemunhas ao descer sobre vós o meu Espírito. Aí ele vai dizer que você vai ser testemunha dele tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você torna-se uma testemunha de Deus. Você torna uma pessoa que realmente acreditou, que realmente sabe e tem convicção pela palavra que Jesus operou todos aqueles milagres, que Jesus salvou vidas, libertou vidas, preparou vidas. E você vai dar continuidade através do Espírito Santo. Minha garganta não está muito boa, irmãos. Você vai dar continuidade através do Espírito Santo que está na sua vida a obra redentora, a obra salvística, a obra da graça de Jesus. O Espírito Santo é para te dar autoridade, sabedoria, discernimento, mais força para você controlar a carne, vencer a tua carne.
Se uma pessoa ela não vence a carne, é porque essa pessoa ela não está buscando a aproximação do Espírito Santo. Se uma pessoa ela fala a língua, pula, profetiza, revela e tal, mas ela não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com Deus, pode crer que o Espírito Santo não está na vida dessa pessoa. Uma pessoa que não tem vontade de evangelizar, de ganhar almas, porque o Espírito Santo também é para isso. É para que você venha sentir sede em sair, em proclamar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele te dá um impacto, ele te dá aquele impulso para você ganhar almas para o reino de Deus. E quando você vai, alguma coisa vai acontecer, porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, com certeza, pode ir, porque ele vai lhe direcionar em todas as coisas que você deve fazer. Só que esse texto que eu estou lendo justamente fala que você vai ser testemunha aonde você chegar. Existem pessoas que só têm testemunho na igreja, mas lá fora não tem testemunho. Isso acontece muitas das vezes quando nós deixamos de buscar a presença do nosso amigo Espírito Santo. Quando nós esquecemos da palavra. Quando nós esquecemos de, pela manhã, buscarmos a Ele. Pedimos a proteção dEle. E pedimos que Ele nos guie em toda a verdade. E que Ele não venha deixar nós cairmos. Então, quem tem o Espírito Santo, ele tem temor, ele tem tremor. Quem tem o Espírito Santo, ele não se dá bem em qualquer canto. Não, em qualquer canto ele não se dá bem. Quem tem o Espírito Santo, ele tem o discernimento, ele sabe aonde pode ficar, aonde não pode ficar. Quem tem o Espírito Santo, o seu linguajar é diferente. Ele não tem um linguajar mudando, ele não tem uma mente cheia de, eu posso falar, uma mente cheia de maldade. Quem tem o Espírito Santo, ele é diferente. Ele ama, ele perdoa. Então, o Espírito Santo, quando está em nós, é como está dizendo, Deus está dentro de você. Se Deus está dentro de você, é Deus que te guia em toda a verdade. Se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus. Não pode uma pessoa ser cheia de Deus e ela prega, daqui a pouco ela está na prostituição, daqui a pouco ela está nas coisas que o mundo oferece, mais tarde está pregando de novo, daqui a pouco ela cai, levanta de novo e vai para frente de novo. Até isso daí a gente tem que analisar, porque hoje existem pessoas cheias de um espírito de engano, um espírito de rebeldia que se passa pelo Espírito Santo. Você quer ver como é que uma pessoa tem um espírito de engano? Ela pecou, certo? E quando ela peca, automaticamente o Espírito Santo vai se afastando da vida dessa pessoa. E por quê? Porque ela deu lugar, legalidade à carne, e o inimigo pegou ela. Então, o Espírito Santo, ele se afastou da vida dessa pessoa. Mas essa pessoa, para você entender, essa pessoa como era cheia, como era uma coisa medonha, que isso aí não é ser cheio do Espírito. Ela acha que o Espírito Santo tem a obrigação de estar na vida dela, então ela não recebe a disciplina, né, do pastor, de 3 meses, 6 meses ou 1 ano, não sei, dependendo do pecado. Essa pessoa ela não recebe. E essa pessoa acha que o Espírito Santo está falando com ela e ela não vai obedecer pastor.
Por mais que o pastor discipline, não vai servir de nada. Essa pessoa ela vai sair pregando, ela vai sair profetizando, ela vai sair fazendo milagre, prodígios e maravilha. E as pessoas que não têm o discernimento do Espírito Santo, os pastores, porque existem milhares de pastores que eles estão edificados na areia, eles não estão edificados na rocha, porque uma pessoa que é edificada na rocha, ela tem um discernimento do Espírito Santo. Uma pessoa que realmente ela não foi levantada por homem, mas sim foi levantada por Deus, jamais, quando ela olhar para uma pessoa dessa, ela vai ver que não é Deus que está usando essa pessoa. Essa pessoa ela quer aparecer, essa pessoa ela quer ter ibope, essa pessoa ela quer ter o prazer em dizer o que é que Jesus fez usando essa pessoa. Então essa pessoa não está com o Espírito Santo. Porque nós temos que diminuir e que ele apareça. Nós temos que desaparecer e que ele apareça. Então toda honra, toda glória é para Deus. E essa pessoa se torna como se fosse para as outras pessoas um ídolo. Essa pessoa se torna um ídolo. E o que que acontece? Nós estamos vivendo um século, irmãos, que muitos já perderam a essência, muitos já perderam o primeiro amor, muitos já perderam o Espírito Santo. O Espírito Santo tem se afastado da vida de muitas pessoas, irmãos, e tem um espírito de engano, né? Veja lá, Saul veio um espírito de engano da parte de Deus que o atormentava. Essas pessoas, elas são atormentadas, mas elas estão ali como se elas estivessem libertas. E elas estão querendo passar a libertação para as outras pessoas. E cuidado com essas pessoas que são rebeldes. Porque aquela língua que elas estão falando pode ser uma língua que está amaldiçoando você, que está amaldiçoando o seu ministério. Então, se eu quero passar uma dica aqui, que os meus pastores, né, de outra hora fazia, e fazem ainda, quando chega alguém, me dê aí a sua carteirinha de membro, me dê a sua carta de recomendação. Ah, eu quero congregar aqui, então amém. Me dê aí a sua carta de recomendação, me dê a sua carteirinha de membro, me dê o número do seu pastor para me falar com ele. Aí sim, o pastor vai falar com aquele pastor para saber como é que está aquela pessoa, certo? E aí o que é que acontece? O pastor daquela pessoa vai saber como é que aquela pessoa saiu. Se ela saiu rebeliada, né? Porque existem várias pessoas que saíram de um ministério rebeliado contra o seu pastor. Saíram, não pediram nem as bênçãos. Não, pastor, não dá para mim ficar mais aqui, eu não sinto de ficar mais aqui. Tem coisas que eu não concordo, o Senhor me perdoe, mas eu vou para outro ministério. Tem ministério para tudo que é gosto hoje. Mas infelizmente tem pessoas que saem e falam mal da sua igreja, e falam mal do seu pastor. E essas pessoas não têm o Espírito Santo. Porque quem fala mal é o capeta, é o inimigo. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado com quem você leva para pregar na sua igreja. Muito cuidado com quem está profetizando, com quem está revelando, com quem está gritando, com quem está marchando. Todo cuidado é pouco, porque existem pessoas que se rebelaram contra Deus, que se rebelaram contra o seu anjo, contra o seu ministério, que estão aí em outros ministérios. E as pessoas hoje, os pastores, eles se iludem muito em uma área. Porque o camarada revela, o camarada profetiza, diz até o nome. E esses pastores, essas igrejas, eles acham que aquela pessoa ali está cheia do Espírito Santo. A coisa melhor que tem é quando você conhece alguém. Agora, quando você não conhece alguém, fica complicado. Você não sabe quem é a pessoa. Você só viu um vídeo da pessoa revelando e pulando e fazendo os outros cair. Você já traz para a sua igreja. Eu estou falando isso para os pastores. Você não quer saber quem é o pastor daquela pessoa, qual é o ministério que aquela pessoa congrega, como é a vida daquela pessoa, e você automaticamente já bota no seu altar na sua igreja.
E de repente vai vir uma ruína. De repente a sua igreja vai ficar sem ninguém. De repente você vai desviar, porque aquela pessoa trouxe uma língua que não era uma língua de bênção, mas sim uma língua de maldição. Por isso que é necessário termos o discernimento de espírito. Provai os espíritos para saber se eles vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, o que eu quero dizer para você é uma coisa, é que você tem que ter a interpretação das línguas estranhas. O discernimento do Espírito é necessário nas igrejas. Porque se você for lá no meu canal, Josenias Vídeos e Filmagens, você vai lá o que eu mostrei para as pessoas. Você vai ver o que a entidade chamada Exu vai dizer, que ele está entrando nos tempos daquele povo que grita, que chama pelo anjo. Outra coisa que nós temos que ter cuidado é fazermos apologia a anjo. Anjo, ele está do nosso lado para nos auxiliar. Tem um anjo do nosso lado. Então, o que entra na história aqui não é o anjo. O anjo já está do nosso lado. Não precisa chamar o anjo. Vem cá, Gabriel. O Gabriel não é de briga, pessoal. Vamos estudar a Bíblia. O Gabriel não é de briga. Amarra ele, Gabriel. Expulsa ele, Gabriel. Queima ele, Gabriel. Não sei o quê. E tem o Rafael também. Esses anjos, irmãos, não são anjos de briga. São anjos que trazem a mensagem do Senhor Jesus. São anjos mensageiros de Deus. O anjo Gabriel é o anjo que levou a mensagem para Maria, que levou a mensagem para vários outros na Bíblia. Miguel é o anjo de guerra. E as pessoas usam Miguel como se Miguel fosse um deus. Ele foi criado por Deus para a batalha, para a peleja. Ele que brigou com o dragão, com a antiga serpente, né? Ele brigou, ele expulsou o inimigo com seus anjos lá do céu. Só que a glória não é para Miguel. Miguel, ele serve ao Senhor, certo? Assim como nós servimos. A autoridade que está dentro de nós é pela palavra de Deus. O poder que está dentro de nós é pela palavra. Você vai ver Jesus dizendo: no meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Veja uma coisa, Jesus não disse no nome do anjo tal, não. É no nome de Jesus. É o nome de Jesus que está acima de todos os nomes. Se não for o nome de Jesus, em outro nome não vai acontecer nada. Então, o que eu quero falar para vocês nesta manhã, que as pessoas esqueceram do nome de Jesus. E no nome de Jesus, quem tem autoridade não precisa gritar, irmãos. Eu acredito no Pentecoste. Eu acredito que eu sou pentecostal. Mas, sabe, irmãos, quando o Espírito nos toma, quando o Espírito de Deus nos toma, que é o Espírito Santo de verdade, na autoridade, aí sim, certo? Até porque os espíritos dos profetas, os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Não é o Espírito Santo de Deus ser sujeito a mim. Não. Eu que sou sujeito a ele. Ele faz o que ele bem entender. Só que a Bíblia também diz que o reino de Deus é organizado. O reino de Deus não é bagunça.
E quando Deus fala, cale-se toda a terra. Eu venho de uma época que quando Deus falava, todo mundo se ajoelhava, chorava e escutava Deus falando. E nos edificava. Hoje, quando diz que Deus fala, todo mundo fala, língua, profetiza, e começa a marchar e começa a correr, nada contra. Mas como é que tu vai ouvir Deus falando se a Bíblia manda cale-se toda a terra? Então, nós temos que aprender que quando é Deus que está falando, a terra tem que se calar. Quando não é Deus, a terra não se cala. Porque se é Deus que está falando, toda a terra se cala. Quando não é Deus, a terra não se cala. O povo não se cala. Então, é isso que eu quero deixar para os amados pastores, amados dirigentes de obra. Estou me referindo aos pastores, dirigentes de obras. Tenham muito cuidado, irmãos. Quem é que vocês estão colocando nas suas igrejas? Cuidado. O Espírito Santo não está na vida de todo mundo, pelo amor de Deus. A garganta não está muito boa, irmão. De manhã eu fico desse jeito. Perdão aí, irmãos, viu? Então, irmãos, cuidado. O Espírito Santo não está na vida de todo mundo. Já disse Pedro, muitos falsos profetas se levantarão. E a gente, irmãos, a gente fala, porque a gente sabe que existe o anticristo e ele é o imitador de Deus. Ele quer enganar você, tá entendendo? E se você não tiver um conhecimento na palavra de Deus, você vai acabar pensando uma coisa e é outra. Você vai acabar pensando que é Deus e não é Deus. Então, irmãos, todo cuidado é pouco. Jesus ele vai também falar em Mateus 24: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Deixa eu falar isso aqui. Muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Isso Jesus está falando para os dias atuais. Eis que eu, Senhor, te digo assim. Eis que eu, Senhor, falo contigo porque te conheço. Nossa posição, irmãos. É assim que acontece. Olha, eu estou entrando assim, 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 para tu saber que eu sou Deus na terra e falo contigo, tal, tal. E tu, tal, tal, tá passando isso, mas eu te digo que eu estou entrando com a porta aberta. Cuidado, irmãos. Muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Facebook está cheio de pessoas que não congregam. Facebook tá cheio de pessoas que querem dinheiro. Facebook tá cheio de pessoas que... Ah, se tu mandar teu like agora, se tu compartilhar com todas as pessoas, Deus vai falar contigo. Agora, essas pessoas querem mandar em Deus, é? Essas pessoas querem mandar no Espírito Santo, irmãos. Eu não acredito nessas profecias, irmãos. Eu não vou nem pedir perdão a Deus. Eu não acredito nessa revelação que você tem que compartilhar. Viu? Se eu fosse um profeta que revelasse nome, se eu desse um de falso, meu irmão, eu tava com tanto seguidor. Olha como o povo tá cego. Se eu desse uma de falso aqui e começasse a falar línguas estranhas, começasse a inventar revelação, inventar língua estranha, meu irmão, pelo amor de Deus, eu estaria. Essa hora tinha gente nem tinha dormido para me assistir. Acho que eu já estaria com 10 mil inscritos. Eu não quero isso, irmãos. Porque isso é carne. Isso é carne. E quando não é carne, é coisas diabólicas. Quando não é o espírito da carne, é o espírito do anticristo. Então vamos ter cuidado. Eu não estou falando que todos do Facebook, todos têm isso aí, não. Eu estou falando que a maioria
Existem pessoas de Deus, existem pessoas que oram, que consagram, que buscam, existem pessoas que têm os dons de revelação, de profecia. Só que eu digo para você uma coisa: a maior profecia é a palavra, e a maior revelação é a palavra. E a maior vontade e o maior desejo de Deus é que aqueles que seguem Ele aqui na terra, que se diz servo dele, diga para os outros: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deixe de praticar aquilo que não agrada a Deus. Deixe de ser amigo do mundo e se torne amigo de Deus. Porque se você for amigo do mundo, você constitui-se inimigo de Deus. Arrependam-se. Eu preciso me arrepender. Você precisa se arrepender. Nós precisamos se arrepender a cada dia que passa, porque cada dia que passa Jesus fica mais próximo de voltar. Infelizmente, que as pessoas não querem. Infelizmente. Porque vou voltar o microfone na pedra que eu vou tossir aqui, irmãos. Eu pergunto para vocês uma coisa nesta manhã. Agora escute o que eu vou falar. Por que é que João Batista foi degolado? Por que João o Batista foi degolado? Por falar a verdade, ele foi decapitado. Aí, irmãos, eu não entendo essa geração de crente. Quer porque quer ter o Espírito Santo. Quer porque quer, se quer, vai buscar Deus. Outra coisa, irmãos, que eu não concordo, eu já fiz isso também, né? Só que não é certo, mas eu vou conseguir, eu acredito que eu já consegui a libertação, porque eu sei o que não é certo e o que é certo. O que é que não é certo? Vamos lá. Irmãos, eu não sou contra quem sobe monte, certo? É bom subir um monte, é. Mas o monte que Jesus subia, Jesus não fazia live. Ai, mas não tinha celular naquele tempo, a tecnologia não existia. Jesus poderia levar, toda vez que Jesus subisse o monte, ele poderia levar todo mundo com ele. Mas às vezes Jesus subia só, certo? Porque o monte é um segredo entre você e Deus. Não precisa você estar lá no monte se mostrando que está lá no monte, está orando, não sei o que, a revelação e tal. Isso você está se mostrando. Não precisa ninguém saber que tu está no monte, rapaz. Guarda esse celular. Para de fazer essa live lá no monte. Apresenta aquelas pessoas que tu tem que apresentar e Deus vai visitar. Não precisa tu dar a prova que está no monte orando pelaquela pessoa. Monte é lugar de segredo entre você e Deus. Monte é lugar de segredo entre você e Deus. Não precisa levar um celular, levar o óleo, não sei o que mais. Leva o nome de muitas pessoas e tá ali mostrando que está no monte. Isso Deus não se agrada. Deus não se agrada disso. Eu garanto para vocês que Deus não se agrada de uma pessoa que vai para o monte, leva você lá e faz uma live. Deus não mandou, rapaz. O Espírito Santo não mandou você subir o monte e levar você lá e filmar. Eu garanto isso. Sabe o que Jesus disse? Que eu desapareça e que ele cresça. Que eu desapareça e que ele cresça.
Na realidade, João disse, né? João disse, após mim vem um que foi antes de mim. Eu não sou digno de desatar a alparca das suas sandálias. E que ele cresça e que eu diminua. Olha o que é que João disse. Mas, infelizmente, as pessoas querem crescer. Sabe o que é o problema? Que existem pessoas que elas querem aparecer. E quem quer aparecer faz qualquer coisa para ser vista pelos homens. Jesus chama isso aí de fariseu. Que querem ser vistos pelos homens. A fim de ganhar ibope, a fim de ganhar cartaz. E essas pessoas ganham. Então, todo cuidado é pouco. Muitas pessoas, elas pregam, profetizam, pulam, revelam, são vistas por muitos. Tem milhares de seguidores, mas não entrarão nos céus. Mas, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu falei língua, no teu nome eu curei, no teu nome eu ganhei alma. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Um dos maiores defeitos de um ser humano hoje é querer se aparecer. Um dos maiores defeitos do ser humano hoje é querer ganhar glória para si, enquanto a glória ela é de Deus. Mas não. O ser humano ele tenta tirar a glória de Deus e colocar a glória dele usando o nome de Deus. A maioria dessas pessoas, Deus não está com elas. São vasos rachados, vasos quebrados. São vasos que colocam-se o óleo nele, mas o óleo vaza e eles acham que estão com óleo. Então, o que me chama a atenção nessa mensagem que eu acabei de ler é que Jesus disse que muitos viriam no nome dele, dizendo que era o Cristo, e enganariam a muitos. Então temos que ter muito cuidado, porque todo cuidado é pouco sobre o que está acontecendo nos dias atuais. Todo cuidado é pouco. Se você não tiver cuidado, se você não vigiar, você cai nessa esparrela. Porque a vontade do diabo é dar glória ao homem, é dar glória. Aí o homem usa o nome de Deus para ganhar fama, para ganhar glória. E não é a vontade de Deus que o homem tenha glória. Porque a glória do homem não está na terra, a glória do homem está lá nos céus. Jesus não prometeu glória aqui na terra, certo? Então, todo cuidado é pouco. Se eu fosse aqui falar para vocês, deixa eu só tirar aqui para mim dar uma coisadinha na minha garganta aqui, já que eu falo. É que nem eu falar, se eu for falar para vocês aqui do... Gente, essa live está sendo uma bênção de Deus. Se eu for falar para você aqui do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles nascem juntos. E parecem demais um com o outro. A diferença é que um tem fruto e o outro não tem fruto. Se Deus te deu um talento e você não granjear para ganhar outros talentos e enterrar o talento, Deus vai tirar aquele talento que você escondeu, vai dar para outro e você vai ficar sem nada.
Eu quero falar que crente, joio tem demais, parecido com trigo. Demais, demais, demais mesmo. Mas não tem nada de trigo. Dentro dele não tem nenhuma semente. É só palha. Quando o vento soprar, ele desaparece. Crente trigo tem pouco, mas crente joio está empestado na terra. Cuidado, que o joio parece com trigo. Pastores, dirigentes de igreja. Cuidado, que o joio parece com trigo. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, porque o joio e o trigo andam junto. E Deus não deixou arrancar. Jesus não deixou arrancar. Porque tem que crescer junto, porque só vai ser arrancado naquele grande dia da colheita. Então todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Porque nós estamos vivenciando dias difíceis. Dias que não é fácil. Onde muitos profetas têm se levantado. Muitos têm se levantado. Não é um, nem dois, nem três, não. É muitos que têm se levantado. E quando eu observo em Mateus 24 e 11, deixa eu falar, eu já falei sobre joio e trigo, né? Que parece que andam junto, mas não é. Joio não tem nada. Joio não tem semente. Trigo tem semente. Então tem que ter o discernimento para saber o que é joio e o que é trigo. É que nem as 5 loucas, né? E as 5 prudentes, né? Qual é a diferença das 10 virgens? Qual é a diferença das 10 virgens? Porque 5 tem azeite de sobra. E 5 não tem o azeite suficiente para entrar no casamento. Vão querer sugar o azeite das outras e não vai dar tempo, porque as outras já têm azeite e já entraram para o casamento. Tá entendendo? Estava esperando o noivo com azeite. E não era pouco azeite, estava com muito azeite. Azeite de sobra. E as outras estavam com pouco azeite. Então, o que tem de pessoas que estão com pouco azeite, que tem de pessoas nécias, que tem de pessoas, que tem de virgens nécias, né? Virgens que estão usando pouco azeite, o azeite não está 100%. Todo cuidado é pouco. E esse azeite é justamente aquele azeite que foi colocado por completo naquele vaso, mas o vaso estava quebrado. Olha o que Deus me deu agora. Eu creio que foi Deus que me deu. O vaso estava quebrado e o azeite veio para todos os vasos. Aquele que estava com o vaso bem tampadinho, bem limpinho, o azeite está transbordando. Mas aquele que recebeu e o vaso estava quebrado, o azeite vazou. Quase todo, está só com um pouquinho, tá só aquele, como é que diz? Aquele cheiro de azeite, mas que não tem mais azeite. Então, eu quero concluir em Mateus 24 e 11, que também vai dizer: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Olha aí. Ele diz nos 5 que muitos irão no nome dele, enganarão, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ele vai dizer que surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E ele vai dizer, se possível, até os escolhidos. E muitos irão em meu nome, né? Enganarão a muitos, dizendo eu sou Cristo. E se possível, até os escolhidos serão enganados. Até os escolhidos, eles serão enganados. Porque, meu irmão, é muito milagre, é muito mistério, é muita maravilha. Você que está no Facebook, você que está no meu canal do YouTube, aquele abraço. Né? Também estamos no Instagram também, Josenia Siqueira.
E eu gostaria que essa mensagem ela fosse repassada, ou essa mensagem ela fosse compartilhada, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Que essa mensagem ela pudesse alcançar o máximo de pessoas. O máximo de pessoas possíveis pudesse essa mensagem ser alcançada. Para que elas venham se alertar que muitos deles estão sendo enganados. Por isso que o ministério não cresce, por isso que nada vai para frente, porque muitos deles estão sendo enganados. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês vestido de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Muito cuidado. Esses últimos dias são os dias onde os falsos profetas eles estão atuando em todas as áreas. Em todas as áreas. É vassoura ungida, é tijolo ungido, é chave ungida, é vara ungida, é pastor botando, jogando água, botando na boca e jogando na boca dos fiéis. É pastor tirando calcinha de irmã, irmãos. Para que o Espírito Santo entre. Sangue de Jesus tem poder e misericórdia. É pastores vestidos de chapolim colorado, pastores usando discoteca, não sei mais o que. É baile funk nas igrejas. Cuidado. Não é Deus. Não é Deus. É o anticristo, irmãos. Já é a última hora. Eu quero encerrar, mas eu vou caçar aqui um texto bem rápido para os irmãos. Eu não tenho pressa aqui não. Você que vai ser edificado aí. Corra dessas igrejas que ficam pregando sobre voto, que você tem que fazer voto, porque Deus vai fazer assim se tu votar. O maior voto o meu Cristo já fez. O maior sacrifício já foi feito lá no Calvário. E a Bíblia diz que o maior sacrifício nosso é o nosso culto racional. É a nossa maior oferta. Certo? Então, todo cuidado é pouco. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Peça o discernimento ao Espírito Santo. Porque o negócio está pegando e vai pegar, irmãos. É o final, já é o final de tudo. O negócio está pegando e vai pegar. E se nós não tivermos cuidado, até a gente também vai dar uma vacilada. Certo? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Quanto mais você vigiar, melhor. Quanto mais você vigiar, melhor. Meu Deus. Jesus de Nazaré. O negócio é sério, irmãos. O negócio é seríssimo, irmãos. Aqui é a palavra, aqui não é revelação de carne, nem de mim, não. É a palavra, irmãos. Meu Deus. Eu quero encerrar em Pedro 2. Eu vou ler isso aqui para você. Falsos mestres, falsas doutrinas. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com a teologia da prosperidade. Que Deus é obrigado a te dar tudo que tu quer, rapaz. Cuidado. Se Jesus pegou, disse para aquele camarada lá, o camarada rico, que conhecia de mandamento, Jesus pegou, mandou ele se desprender de tudo e seguir Jesus. E ele não quis. Cuidado.
Ninguém pode servir a dois senhores, não. E também houve entre o povo falsos profetas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertas heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo perdição. Olha só o que Pedro diz. Tem os falsos profetas, né, no meio de nós. Tem os falsos doutores que vão introduzir encobertamente heresias, né, os falsos doutores, né, os falsos profetas vão colocar heresia de perdição, negarão os que o Senhor resgatou, trazendo para si mesmo, repetindo a perdição. Já tem isso aí, viu? Já tem. Em outra live eu vou dizer quem é. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a condenação, a sua perdição no dormito. Olha só a avareza. Avarento. O avarento disse: já não preciso trabalhar, agora é só comer, beber e gozar da vida, porque o meu celeiro está tudo cheio, eu não preciso me preocupar mais com nada, tenho de muito. Só que o Senhor aparece, aquele homem naquela noite, e diz: louco, tu é um louco, se eu te pedir tua alma nesta noite, o que tu tens preparado para mim? Assim são com todos aqueles que amam tua riqueza. E a teologia da prosperidade está aí. Ninguém quer se preocupar com o reino dos céus, não. Quer se preocupar com essa vida velha que não vale nada. Daqui a pouco vai passar. Mas as pessoas querem uma casa, querem um carro, querem um salário não sei quantos mil reais. As pessoas querem estar no bem bom. As pessoas não querem padecer pelo evangelho. O certo é esse. As pessoas acreditam na teologia da prosperidade. Não, mas prosperidade é dom de Deus. Usam até isso. Prosperidade é dom de Deus. Quando Deus dá, com o esforço do teu trabalho. Deus deu uma ordem lá no Éden, lá em Gênesis. Quando Adão pecou, antes de Adão pecar, Adão tinha tudo. Do bom e do melhor. Mas depois do pecado, o Senhor disse para Adão: agora tu vai ter que trabalhar todos os dias e comer, do suor do teu rosto. Certo? Trabalhar em noite e dia para não ser pesado ao pão do teu irmão. Quem não quer comer, então não trabalhe. Quem não quer trabalhar, também não coma. Então, são detalhes que o Espírito Santo te dá. Mas crescer da noite para o dia? Pelo amor de Deus. Crescer da noite para o dia não pode. Tudo aquilo que chega fácil, tudo aquilo que chega de mão cheia, tudo aquilo que chega sem esforço, não é Deus que dá. Não. Deus dá conforme o teu esforço, porque Jesus diz: esforça-te que eu te ajudarei. Então, quando você se esforça, aí sim. Quando você faz um esforço de dar o primeiro passo, e quando você diz: Deus, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai me dar isso aqui, eu vou lutar por isso, e eu determino. Você vai se esforçar. Deus vai olhar e vai te dar o quê? Tá aqui, meu filho, uma vara para você pescar. Não vou te dar o peixe não, porque tu não vai saber valorizar. Vai jogar fora. Jesus te dá a vara. Tu vai pegar o peixe, tu vai ter paciência, tu vai esperar, tu vai acreditar. Jesus vai te dar um trabalho? Vai. Para você ter suas coisas? Vai. E Jesus vai também te mostrar como é que você deve fazer. Porque se você tiver uma ansiedade, você vai jogar tudo fora. Eu tô amaldiçoado, porque a Bíblia diz que eu não estou dando dízimo e roubarão a Deus, vocês têm me roubado. Escute, cuidado, que aqui está falando no Velho Testamento. Certo? Não é válido para hoje. Hoje você, com alegria, oferta na obra de Deus. Para que a obra de Deus venha se manter, precisa pagar um aluguel, uma água, uma energia,
ajudar um irmão carente, certo? É para isso que serve aquela oferta que você oferta, ou aquele dízimo que você, que se quiser chamar assim, aí sim, para ajudar os missionários, para ajudar aqueles que estão precisando, para manter a casa de Deus, certo? E quando você dá com alegria, com amor, não é errado. Mas eu não vou aqui dizer, Deus dá a quem ama com alegria, lógico. Aliás, Deus ama, desculpa, Deus ama quem dá com alegria, me confundi aqui. Deus ama aquele que dá com alegria, certo? Mas não espera, eu vou dar aqui o meu dízimo e minha oferta e Deus vai multiplicar e não sei o quê. Se você for nesse negócio aí, esperando que tu vai dar 10 reais para a obra de Deus, ou 20 reais para Deus te multiplicar, então você está com interesse. É como se você está botando no banco dizendo, eu vou botar no banco lá porque lá eu vou ter mais uma, tem um nomezinho que dá, uma porcentagem, sei lá, mais ou menos assim, né? Vai ter um juro mais alto. Aí você está querendo emprestar a Deus. Só tem uma coisa que você deve fazer: ajudar o pobre. Porque quem dá ao pobre empresta a Deus. Então são coisas simples de nós entendermos. Não tem nada difícil. Tá entendendo? Porque se você não dizimar, você vai para o inferno, porque você é ladrão e está roubando a Deus. A maior oferta foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Eu não sou contra você dar o seu dízimo, a sua oferta, dê. Porque o seu pastor, se for homem de Deus, sua pastora, se for mulher de Deus, vai investir na obra, vai investir no reino de Deus. Isso agrada a Deus. Se tiver investindo no reino de Deus, se estiver investindo naquilo que Deus quer que invista, amém. É bênção dos céus. Mas se não estiver investindo, infelizmente, é com essa pessoa e Deus. Então, o que eu vi aqui, e por avareza, Pedro 2 e 3, 2 Pedro 2 e 3, e por avareza, que são os avarentos, né? Farão de vós negócio com palavras fingidas, usando a palavra de Deus para fazer negócio. Ó. Palavra fingida, fingindo, para fazer negócio. Isso é com a palavra de Deus, irmãos. Sobre os quais já de largo tempo não será tarde a condenação, a sua perdição não dormida. A sua perdição não demora. Porque eles usam a palavra de Deus para fazer negócio. São os falsos. Que o Deus dele é Mamon. O Deus deles é o dinheiro. E nunca foi o reino de Deus em primeiro lugar. Certo? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, da escuridão, isso, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, peregrino, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre ao mundo dos ímpios. E condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Está vendo aí o que aconteceu? Se Deus não perdoou nem os anjos que se rebelaram contra ele, está entendendo aí o mistério? Lançou, foi no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Foi isso que ele fez. Não perdoou o mundo antigo, né? Guardou só Noé com 7 pessoas da sua família. Guardou do dilúvio, que veio sobre os ímpios, matou todos os ímpios. E lá em Sodoma e Gomorra, o que é que ele fez? Reduziu a cinza, irmão. E pondo para exemplo ali os que vivessem impiamente. Deus deu exemplo.
Livrou só Jó, porque estava enfadado da vida dissoluta ali dos homens abomináveis. Aí ele vai dizer este justo, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre suas obras injustas. Era justamente Ló. Ló estava aflito no meio daquilo dali. Ló estava para não aguentar, não era fácil ver aquelas abominações. E Deus livrou, irmãos. Porque Ló estava ali, mas não estava fazendo o que eles estavam fazendo. A diferença é, nós está no meio, mas não está praticando. Nós vivemos no meio da impiedade. Nós vivemos no meio disso tudo. Assim, saber o Senhor livrar da tentação os piedosos. Ó, Deus livra da tentação os piedosos. E reserva os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Viu aí? Estão sendo reservados para o dia do juízo, os injustos, os ímpios, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, imundícia e desprezam a dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Viu aí? Como é sério o negócio? Quem anda segundo a carne, em concupiscência, imundícias e despreza as dominações, é complicado, irmão. O negócio é Bíblia. A profecia maior é a Bíblia. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo, blasfemo diante do Senhor. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios e não cansados de pecar, engordando as almas, meu Deus, inconstantes, tendo o coração estado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula falando com voz humana impediu a loucura do profeta, que ele amaldiçoou o povo de Deus, né? Vocês sabem muito bem disso. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reservarão, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, a seduzem com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam em erro. Aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também o escravo. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o do primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um provérbio
Por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a roupa na lama. Olha só, encerrei aqui dizendo. Olha o que Pedro tá dizendo. Escute o que Pedro está dizendo. Uma pessoa que conheceu o Evangelho, desviou-se, era melhor que não tivesse nem conhecido, porque o estado daquela criatura vai se tornar pior do que do primeiro. Mas antes não tivesse conhecido, porque vai se tornar pior. É que nem um cão que come o seu. Tá comendo ali e vomita, e ele come o seu próprio vômito de volta. É com uma porca bem lavadinha e vai se lamer de novo. Jesus disse que é quando a pessoa sai, deixa a presença de Deus, vem 7 espíritos imundos, entra naquele homem. Ele sai e quando ele está de longe, ele vê a casa varrida. Ele vê a casa, né, limpa ali para ele entrar. Ele entra e traz consigo mais 7. O estado daquele homem torna pior do que o do primeiro. Tá entendendo? Então, todo cuidado é pouco, certo? Eu quero deixar a paz para vocês do nosso canal do YouTube e do Facebook, do Instagram, certo? E vamos dar uma palavra de incentivo para esse povo. A palavra é essa. A palavra não é aquela palavra de pega, recebe a chave e tal, e papapá, e não, 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 não. A palavra que Deus está querendo que o povo pregue é essa. Palavra de arrependimento, palavra de exortação, palavra de sabedoria, tá entendendo? Que as pessoas possam cair na real. Então, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Compartilha com alguém aí essa mensagem.